Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, o nosso videocast, o videocast do Varejo em Foco. Esse programa realizado e produzido pela CDL de Rondonópolis. Lembrando, gente, que nós estamos no ar aqui pela TV aberta, pela TV Cidade Record, a emissora local, mas estamos também na internet, o programa inclusive na internet sem cortes, tá? A gente está no YouTube e também em todas as plataformas de áudio. Falando em YouTube, eu quero convidar você, antes de mais nada, a se inscrever no nosso canal, dá o like nesse vídeo, porque isso ajuda muito a plataforma a engajar, e comente também, para que a gente consiga interagir com você, sugira temas, dê lá suas sugestões, faça os seus comentários, porque a gente vai estar sempre acompanhando. E ativa também o sino das notificações, tá? Porque toda semana tem uma entrevista nova, tem um programa novo, tem um bate-papo novo, então, para ficar por dentro de tudo, eu convido você a ativar o sininho também. E sobre o tema do nosso programa hoje, gente, nós vamos fazer um Varejo em Foco, aqueles de leitura econômica, de análise econômica, mais do que isso. Porque tem linha de crédito nova na praça, tem programa novo na praça, programa federal, é o programa Nova Indústria Brasil. É uma ideia do governo para incentivar, é uma medida econômica que vai injetar no setor industrial uma cifra significativa. Então hoje a gente vai fazer um programa para entender um pouco dessa medida do governo e principalmente entender sobre o desafio que é fazer esse dinheiro chegar na ponta. Afinal de contas, essa é sempre uma grande preocupação nossa. E quem vai nos ajudar nessa missão é o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico aqui de Rondonópolis, Alexandro Silva, que é também economista. E a gente, Alexandro, sempre, quando se debruça sobre programas federais ou estaduais, a gente sempre tem essa preocupação que é ver esse dinheiro chegando na ponta. Nós aqui no Varejo em Foco, a gente se sente quase que na obrigação de falar desse programa, porque às vezes é um pacote assim, é uma medida assim que é aquela mão amiga, aquilo que incentiva o setor. Então, a gente aqui faz a nossa parte, quer dizer, dá publicidade. Agora, outros agentes se envolvem também nessa questão para cumprir este ciclo que a gente fala, que é fazer esse dinheiro chegar na ponta. Eu queria começar contigo falando sobre isso e falando também sobre esse programa, o que é, afinal de contas, o Nova Indústria Brasil. Que é isso, Robson, que agradeço o convite e a oportunidade de falar com essa audiência qualificada do programa Varejo em Foco. Robson, eu acredito que realmente é uma oportunidade muito boa do governo federal de dar uma incentivada nessa retomada do crescimento industrial no Brasil. Nós que estamos olhando para esse setor tão importante na matriz econômica nacional e que vem estagnado. Para você ter uma ideia, agora em 2023, ainda esses números eles devem ser apurados, mas a indústria brasileira deve ter crescido 0,2% em 2023. Isso porque teve um bom crescimento em dezembro, cresceu 1,1%. Um bom comparado ao 0,2%. Mas isso demonstra que nós estamos com esse setor totalmente estagnado. E isso não é um efeito só do ano passado. Você bem falou do período de pandemia. Nós tivemos uma queda muito brusca, de quase 3% no setor industrial em 2020. Foi muito afetado por falta de insumos, por necessidades de restrições em função da pandemia e circulação. Então, você teve alguns setores, como o setor automobilístico, entre outros setores, que foram fortemente afetados e fez o setor industrial cair fortemente em 2023 e depois está tentando se recuperar nos próximos anos. Só que o setor industrial ele já vem sendo afetado com aquela crise que nós tivemos 14, 15, no ápice da crise em 2016, que culminou no processo de impeachment da presidente Dilma na época, e aí o próximo governo, o Temer, veio tentando colocar as coisas no eixo, mudanças importantes no BNDES, ali trocando a TJLP pela TLP, o que encareceu o financiamento empresarial, já que já não era mais permitido você pegar dinheiro à taxa de Selic e emprestar com juros subsidiado aí. A exemplo do que acontecia, Selic 14,25 e o BNDES Finame PSI, que financiava máquinas, equipamentos, por exemplo, com taxa de 2%, 3% ao ano. Essa diferença ela não é mais possível com a TLP. Então, essas mudanças, elas, de certa forma, prejudicaram o setor industrial
E esse setor ele vem sofrendo esses prejuízos aí, de certa forma, nos últimos anos. Aí, combinado essa questão do juro, vem também o sistema tributário nacional, que sempre foi muito complexo. Por que eu estou contando essas duas histórias? Porque nós estamos, de novo, numa trajetória de queda da taxa de juros. Tivemos recentemente a primeira reunião do Copom de 2024 e cortou mais meio ponto percentual na taxa de juros, 11,25 agora. 11,25, E nós tivemos também no ano passado aí já a definição do como é que vai ser o novo sistema tributário nacional, e como é que isso vai impactar naturalmente. Tem muita coisa para ser discutida ainda, mas o sistema, como ele vai ficar, isso já está bem definido, isso torna mais claro, e o setor industrial, ele manifestou total apoio, porque entendeu que realmente é uma boa modificação, a forma como foi colocada a reforma tributária. Então, veio num bom momento, já que, como eu contextualizei, a indústria ela vem sim num momento de estagnação, diminuiu, ela teve uma perda muito grande em 2020 e está estagnada. Então, acho que realmente é um momento importante. A gente, pegando 2020, que aí a gente volta na coisa da pandemia, a gente se lembra bem quando a indústria funcionava com 30% de sua capacidade, ou seja, 4 anos depois, essa conversa ainda, a indústria voltou, mas não a plenos pulmões, o pagamento dessa fatura ainda não foi feito. Né? De fato, a gente está ainda com o nível de utilização da capacidade instalada abaixo do ideal. E aí, quando você fala ideal, as indústrias elas trabalhariam em torno de 80%, 90% de utilização da capacidade instalada. 70% já é o ideal ali. 80%, 90% já acende a luzinha para o empresário começar a ampliar a sua planta, a buscar novas filiais, enfim, a expandir a indústria no Brasil. Enquanto a gente tiver num cenário de sistema tributário totalmente prejudicial, taxa de juros elevada e baixa utilização da capacidade instalada, não tem como você falar em aumentar a indústria no Brasil. É claro que, Robson, se você pensar que existem setores ainda que podem ser explorados, como essa própria linha, ela beneficia muito a questão da agroindustrialização. O Brasil ainda tem espaço para agroindustrializar muitos produtos. Então, nessa questão da diversificação, acredito sim que essa linha vai até fomentar isso e vai conseguir, mesmo no momento que as indústrias existentes ainda não conseguiram atingir o nível de utilização da capacidade instalada que justifique ampliação, expansão dos seus negócios, mas vão surgir novas indústrias e aí isso vai elevar a participação do setor industrial na matriz econômica brasileira. É evidente que a gente tem, pelo Brasil, estados que são mais e que são menos industrializados. E aí, evidentemente, que dada a proporção, que a gente consegue mensurar os impactos desse contexto que a gente está colocando aqui. Quem nos assiste, seja de qual for o canto do Brasil, pela internet, por exemplo, nesse momento, tem uma dimensão de como é no seu município, no seu estado, como a economia gira em torno da indústria ou de outros setores. Nós aqui em Mato Grosso, por exemplo, temos o agro como um setor muito forte, pouco industrializado que somos. Outros estados são muito mais. Vamos lá, vamos falando aqui sobre o programa, Alexandre. A gente está falando de investimento do governo federal até planos de ação até 2026 para inovações até 2033. O pessoal separou para mim uma cifra aqui de 300 bilhões de reais em financiamentos e planos até 2026. Até 2026, esses 300 bilhões de reais eles devem ser alocados na economia por meio da FINEP, por meio do BNDES, especialmente do BNDES. E o plano, ele cumpre, esse plano de industrialização, ele cumpre programas até 2033, mas essa injeção de capital de 300 bi, ela precisa acontecer até 2026. É uma cifra muito importante, é uma cifra bastante elevada. Não é nada absurdo, Robson, quando você pega, por exemplo, o Plano Safra. O Plano Safra de um ano é praticamente 300 bilhões de reais. Então, se você vê o que já é injetado no setor da agropecuária, por exemplo, praticamente isso já vem historicamente acontecendo. Então, só foi uma forma que o governo viu que nós precisamos olhar também para a indústria. A gente já tem um foco especial para fomentar a atividade agropecuária, porque a gente não faz alguma coisa parecida com a indústria, já que a indústria agora está precisando desse apoio. Porque se você observar, no começo do século passado, nós tivemos um esforço muito grande, especialmente ali no governo Getúlio Vargas, por um processo de industrialização do Brasil. E depois a indústria ela começou a caminhar sozinha
e parecer que dispensou a necessidade do Estado fomentar, incentivar, como hoje acontece com a agricultura e com a pecuária. E agora chegou no momento que o governo federal falou, cara, é hora da gente voltar a fazer o que o governo federal fazia lá no comecinho do século passado. Talvez a gente esperava que essa recuperação que a gente mencionou no começo, ela se desse sozinha. Ela fosse acontecer sozinha, quase que de uma forma natural. Orgânica, e não aconteceu. Mas não aconteceu. É isso. Então é hora de realmente o Estado assumir o seu papel enquanto incentivador, enquanto fomentador de um setor tão importante quanto o setor industrial, e aí com uma pegada de incentivar mais tecnologia, mais sustentabilidade. Então, trazer para a realidade atual com as exigências, com as necessidades que a sociedade atual impõe. Contextualizou um pouco a situação atual da indústria no nosso país, falou um pouquinho da chegada desse programa como um impulsionador aí da retomada econômica da indústria propriamente dita. E vamos falar um pouquinho agora de tempo, de prazos, de meses, semanas. Quer dizer, o programa foi lançado já há alguns dias, a ideia é que ele já seja ativado em 2024, não ainda, mas muito breve. Exatamente. Ele já tem as diretrizes já bem traçadas, já está desenhado. Como é que está desenhado, mas isso é uma questão de implementação e agora também já começar a receber os projetos, analisar esses projetos. Naturalmente, as pessoas que estiverem alinhadas ali dentro do arcabouço, dentro do que é prioridade de financiamento, já pode começar a procurar as instituições financeiras. Tudo depende muito realmente do relacionamento que você tem com a sua instituição para você acessar essas linhas. Mas elas ainda não se tornaram comerciais. Pode observar que ainda não tem instituição financeira vendendo isso aí. Então, daqui a pouco esse negócio vai começar a tomar uma proporção maior, vai começar a se tornar mais público. Mas é bom que as empresas já comecem a se organizar, entender que essas linhas elas vão valorizar muito a questão da inovação tecnológica, muito a questão da sustentabilidade, da integração de mão de obra, qualificação. Então, as empresas que têm esse compromisso social, ambiental, elas têm já saem na frente. Elas têm uma vantagem aí no atendimento. Essa nova economia, chamada de economia criativa, também são todos fatores que aí você tem o pequeno agricultor, a mecanização na agricultura familiar vai entrar também nesses aspectos. Então, é importante entender quais são as prioridades, onde é que essas linhas elas vão se encaixar e onde é que o meu negócio se encaixa dentro dessas prioridades e como eu consigo acessar essas linhas de crédito. A ideia é atrelar a sustentabilidade e inovação. Você tocou nesse ponto agora importante. Eu não havia falado isso lá no início. A ideia é atrelar principalmente a sustentabilidade e inovação. Automação industrial, otimizar. Otimizar, exatamente. E Mato Grosso ainda precisa avançar muito no aspecto de internet de qualidade. A gente ainda está, eu não vou dizer atrasado, porque fica parecendo que não está tendo gestão nesse sentido, mas dentro do cronograma de implementação da 5G no Brasil, a gente vai ficar um pouco mais para frente. Claro, isso já tem autorização para que isso aconteça, mas o Mato Grosso precisa avançar mais no sentido da 5G para que nós consigamos empregar novas tecnologias que exigem essa internet numa velocidade maior para rodar essas tecnologias lá no campo, numa indústria que está lá dentro da fazenda, que está a 1.000 quilômetros da capital. Então, essa vinda da 5G vai favorecer bastante para que as nossas indústrias elas invistam mais em automação, invistam mais em tecnologia e até nesse sentido elas cumprem os requisitos essa nova linha de financiamento do setor industrial. Eu quero abrir um parênteses rápido aqui. Quem nos assiste não conhece a realidade do estado de Mato Grosso, onde a gente grava o programa, não tem essa dimensão desse déficit que a gente tem tecnológico. Mas a questão eu acho que é geográfica, porque as coisas são distantes, né? As cidades são distantes, o estado é muito grande, são muitas estradas a se percorrer, e isso evidentemente dificulta. E quando a gente coloca o agro nesse contexto, a gente fala de uma internet de qualidade, de uma tecnologia de ponta, chegando lá no campo, lá bem no interior, nos quinhões desse estado, é um desafio danado. É um desafio grande, porque você traz uma linha de crédito que traz como prioridade investimento em automação, em tecnologia para a agroindústria. A agroindústria ela tem que estar lá
perto de onde se produz a soja, o milho, a pecuária. Porteira dentro. E aí, como é que ele vai investir em tecnologia se não tiver internet para rodar essa tecnologia lá? Então, a vinda da 5G vai favorecer bastante isso aí. Eu acredito que até 2026, que é o prazo de implementação dessa linha, nós já tenhamos nas principais cidades de Mato Grosso já a tecnologia 5G. Perfeito. Sobre os critérios do Nova Indústria Brasil, os critérios já estão definidos ou não? Ele colocou mais os setores. Os critérios eles não vão divergir muito do que a gente já está acostumado. Necessidade de garantia, necessidade de ter score, necessidade de ter bom relacionamento. Essas questões elas são muito básicas, padrão, né? Padrão. Mas é realmente aquilo que eu comentei agora há pouco. Cabe a pessoa entender quais são os setores principais e ver se ele está encaixado dentro dessas premissas. Deixa. O porte das empresas, como é que vai ser? Ah, sim. Quanto ao porte das empresas? Vai ter, não, vai ter para todos os portes. Todos os portes vão se encaixar dentro desse programa. É claro que, tradicionalmente no Brasil, a gente tem uma certa dificuldade para o crédito chegar na mão do pequeno empresário, do microempresário, por conta principalmente de falta de organização. Muitas vezes ele não consegue demonstrar capacidade de pagamento por não ter um controle no contas a pagar, receber, uma projeção de fluxo de caixa. Principalmente também outro aspecto que pega muito é a questão das certidões, vai deixando alguns impostos, não consegue tirar as CNDs, são requisitos fundamentais para tomar a linha de crédito de financiamento público, porque se você não conseguir provar que você está em dia com o fisco, como é que você vai pegar dinheiro público para investir no seu negócio? Uma outra questão que pega muito o pequeno empresário é a garantia. Ele não tem uma garantia de 130%, 150% do valor tomado para apresentar no ato do financiamento. Então, são muitos aspectos que acabam prejudicando o pequeno empresário e dificulta ele acessar essas linhas de crédito. Mas desculpa a linha não restringe. A gente já viu esse problema dos pequenos, a gente já viu isso em exemplos recentes. Agora a gente viu linha de crédito, teve o Pronamp, teve outras linhas para os pequenos e muita gente ficou de fora por mera desorganização na hora da papelada, na hora de ter a certidão, de ter a nota, de ter... Não tinha, e aí? Infelizmente, é a realidade da maioria das micro e pequenas empresas, você não ter um profissional ali responsável por estabelecer essas organizações, fazer esses controles, e acaba prejudicando o empresário na hora que ele tem que tomar um crédito, um financiamento. Deixa eu pegar uma cola aqui do meu roteiro, gente, sobre o programa, de forma resumida. Estão previstas linhas de crédito especiais, recursos não reembolsáveis, ações regulatórias de propriedade intelectual, além de uma política de obras, compras públicas, incentivos ao conteúdo local. Daqui a pouco nós vamos trazer a discussão para a nossa realidade aqui do interior de Mato Grosso, injeção de recurso financeiro, ânimo para o setor brasileiro como um todo, setor industrial brasileiro como um todo. A que se destina está muito claro. A questão é operacionalizar isso, fazer chegar na ponta, contemplar os setores, enfim, e a nossa indústria se organizar para receber. O que está faltando para a coisa começar é isso. E a gente vai ter o pequeno empresário, inclusive já tem manifestação aí do Sebrae, por exemplo, que já está se organizando especificamente para atender esse público nesse processo, na busca, botando consultoria para poder o consultor entrar na empresa, ajudar a organizar, indicar ele qual que é a melhor linha que ele vai ter dentro desses 300 bilhões, serão muitas linhas de crédito ali dentro. Então, orientar ele. Então, você tem o Sebrae, você tem aí a FIENTE, que é a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso, que também já manifestou e está se organizando, se preparando para dar também todo o suporte, já que ela está ali em favor do setor industrial do Estado e vai trabalhar no sentido de fortalecer e fazer com que grande parte desse recurso venha para o Estado de Mato Grosso, que fomente a indústria mato-grossense. Aí, abaixo da FIENTE e vinculada naturalmente, tem o SENAI, que também tem lá seus profissionais, tanto na qualificação de mão de obra, mas também tem consultorias. Então, existe todo um conjunto de movimento em favor de garantir que esses recursos eles realmente ajam em função de fomentar a indústria mato-grossense. Isso vai acontecer, a gente não tem dúvida disso. Eu digo isso porque em governos passados, do próprio o Lula, a Dilma, eles conseguiram injetar muito dinheiro na economia através do BNDES e não vai ser diferente dessa vez. Pontos importantes para a gente levar em consideração. Emissões do governo, das entidades, dar publicidade ao que está sendo feito e justamente auxiliar
os empresários, a indústria, a estarem aptos a receber esse recurso. Cabe também à gestão pública fazer alguma ação nesse sentido, Alexandre? É uma ação conjunta. Você precisa ter um nível de otimismo no setor empresarial. O empresário, o investidor, ele precisa ter confiança, ter segurança jurídica, ter muitas vezes incentivos, como você disse agora há pouco. O Brasil ele tem algumas regiões, alguns estados que estão muito desenvolvidos do ponto de vista industrial, especialmente falando de região sul, região sudeste, são regiões aí que já estão bem industrializadas. Existe aí Nordeste, Norte e Centro-Oeste, que são regiões que ainda estão caminhando no processo de industrialização, e até para isso que existe as superintendências de desenvolvimento regionais, a SUDENE, a SUDAM, e aqui no Centro-Oeste, a SUDECO. Essas superintendências, elas oferecem diferenciais em algumas linhas de crédito e também de incentivos fiscais para o setor industrial, e isso tem atraído muitas indústrias. O Estado de Mato Grosso, desde 2003, instituiu o PRODEIC, que é uma linha de incentivo fiscal no ICMS. A gente tem o SUDAM, que pelo fato de Mato Grosso estar inserido na região amazônica, a gente também se beneficia do setor industrial com a redução do imposto de renda através da SUDAM. Então, existem alguns incentivos. Rondonópolis, nós temos o CODIP, que é um comitê que delibera também sobre incentivos fiscais para as indústrias que buscam Rondonópolis, e que, inclusive, eu sou o presidente do conselho, e a gente tem conseguido deliberar muitas coisas importantes em favor do setor industrial para a nossa cidade, como também tem acontecido no Estado. Nesse primeiro ponto, pelo menos ainda do papel da gestão pública, creio eu que pelo menos ajudar a dar publicidade a isso, né? Fazer, alardear o máximo, usar os canais de comunicação, enfim. Isso já está sendo feito. É importante dessa publicidade e complementar com as ações que lhe é possível fazer, né? Que foi o que eu acabei de falar, do ponto de vista de incentivos fiscais também. Trazendo um pouco para a realidade rondonopolitana. A gente teve, agora recente, números do CAGED, mostram ali a geração de emprego pelos setores, a indústria está presente ali também. Então eu quero que a gente comece este último bloco do programa falando um pouco da indústria rondonopolitana, por favor. O setor industrial de Rondonópolis, ele cresceu muito nos anos 80. Nós recebemos na época a Sadi, a Ceval, muitas algodoeiras. E depois, principalmente com as algodoeiras, nós vimos um processo de mudança. Essas algodoeiras elas começaram a ir para dentro das fazendas. Esses dias mesmo nós fomos fazer uma visita técnica numa fazenda aqui na Serra da Petrovina, e o proprietário lá mostrou o que tem de mais moderno em tecnologia no mundo, está empregado lá na algodoeira dentro da fazenda dele. Porta fechada, né? Poderia estar aqui em Rondonópolis e tal, mas não, mas está lá. Mas de qualquer forma, tá fomentando a nossa economia. Embora a Serra da Petrovina está no município de Pedra Preta, né? Então esse movimento ele aconteceu. Ainda assim, hoje nós temos cerca de 14% do nosso PIB hoje está sustentado no setor industrial. A nossa indústria ela continua crescendo numa velocidade muito maior que a média nacional, até porque nós temos muito espaço para crescer. Como você disse, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, já tem muitas indústrias. E nós ainda, qualquer nova indústria que investir aqui em Mato Grosso, isso vai, percentualmente falando, vai representar muita coisa. O último dado que nós temos atualizado pelo IBGE, eles trabalham com uma defasagem de município um pouco grande. Saiu agora, no final do ano passado, o nosso PIB de 2021, PIB municipal de 2021, que nós rompemos a casa dos 17 bilhões de PIB. Desses 17, 4,177 é do setor industrial. 4 bilhões 177 milhões. 177 milhões. Antes era 3, em 2020 era 3,7. 3 bilhões 715 milhões. Ou seja, nós crescemos de 2020 para 2021, nós crescemos 12,45%. Olha que crescimento absurdo. A nossa indústria... E 20 para 21. 20 para 21. O contexto todo que nós já falamos. Contexto de pandemia, que o país estava reduzindo seu parque industrial, e Rondonópolis conseguiu emplacar um crescimento de mais de 12%. Esse dado é oficial, esse dado está no portal do IBGE. Qualquer pessoa pode ir lá e olhar, para não falar que eu estou emocionado aqui falando. Aí são números, aí são não números, tem muito o que dizer. Então a gente tem ouvido muitas pessoas aí tomadas por cegueira ideológica falando que Rondonópolis não está crescendo, que a nossa indústria está estagnada. Como é que alguma coisa que cresce mais de 12% no ano, de um ano para o outro, está estagnado?
Que conta é essa que esse povo está fazendo? Mas tudo bem. Se você pegar, por exemplo, voltando aí no dado do CAGED que você falou... Perfeito. O ano passado, a semana passada foi divulgado os dados consolidados de 2023. O ano passado, nós geramos em Rondonópolis 3.903 novos postos de trabalho. E o setor industrial, ele cresceu quase 4%. Foi abaixo da média estadual? Foi, um pouquinho abaixo da média estadual. Só que crescer quase 4% significa crescer mais que o Centro-Oeste, que cresceu 3,79%, quando nós crescemos 3,95%. Acima da média da região. Rondonópolis cresceu exatamente mais que a região Centro-Oeste e praticamente três vezes mais que a média nacional. O Brasil, a indústria, gerou emprego, aumentou nesse setor 1,52%. Enquanto Rondonópolis cresceu 3,95%. Então, nós crescemos numa média muito superior à média nacional. Então, Rondonópolis está muito bem posicionada. Rondonópolis experimentou grandes investimentos do setor público na infraestrutura dos nossos distritos industriais, estabeleceu muitos diálogos. Nós temos visto o esforço do vice-prefeito, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, fazendo uma busca ativa, indo a São Paulo conversar com investidores, indo ao Paraná, indo a Santa Catarina. Então, não é ficar aqui sentado e esperando que o investidor, que o empresário venha nos procurar. Agora, Robson, uma coisa que é natural, quando a gente sai daqui, por exemplo, e vai em São Paulo, vai no Paraná, vai em Santa Catarina, as pessoas olham para Rondonópolis como uma cidade que está no entroncamento da rodovia BR-163-364, que tem um forte potencial logístico. E aí, é nisso que nós estamos crescendo mais. Armazenagem, transportadoras. Hoje, 1 em cada 6 empregos formal de Rondonópolis vem do setor de transporte rodoviário de cargas. Deixa eu pegar um gancho no que você está dizendo antes da gente avançar na conversa. Do contexto rondonopolitano, se eu estiver errado, você me corrija. Quando a gente pega dados, esses números do CAGED que a gente mencionou aqui, a gente vai analisar a indústria, que hoje é o ponto, a pauta do nosso programa. De fato, não é o setor que mais cresce. Você tem ali setor de serviços, o comércio, construção civil, que tradicionalmente lideram essas pesquisas. Mas se a gente contrapor isso com uma coisa que você disse, que o espaço para crescimento, o campo para crescimento, a perspectiva é boa. A indústria tem o seu papel no CAGED, ainda que não lidere, não esteja na ponta ainda, está ali, e tem um campo para crescer muito grande, quer dizer, está muito longe de atingir qualquer patamar de platô, qualquer teto. Tem muita coisa para acontecer. Mas no período anterior nós crescemos. A média de crescimento da indústria de Rondonópolis foi maior que a média do estado e não vi ninguém falar nada, né? Por que não falou? A nossa maior que cresceu que a mais. Aí nessa de 2023 que nós crescemos um pouquinho menos, aí eu ouvi falar, mas nós crescemos menos que a média do estado. Agora, o que é interessante também é que dentro desse cenário que nós falamos, que o setor industrial no Brasil está estagnado, eu gostaria de chamar a atenção para uma questão. Me fala qual cidade em Mato Grosso hoje que está recebendo uma indústria nova. Não está acontecendo. Nós temos algumas indústrias de etanol de milho que foram anunciadas antes da pandemia e que elas estão sendo construídas nesse tempo e muitas estão até meio paradas, entendeu? Porque não se ouve falar. Qualquer outra nova indústria. E nós estamos buscando novas indústrias para Rondonópolis e nós vamos em breve anunciar isso aí aqui, inclusive tendo espaço a gente vai anunciar para vocês. É claro que a gente já mencionou isso no programa, a gente tem estados no Brasil mais ou menos dependentes economicamente da indústria, não é o caso nosso, aqui é a nossa realidade, a nossa diversidade. Eu até gostaria de reforçar, Robson, que você falando de estados, se você olhar para a realidade do estado de Mato Grosso, se você procurar a Fiente, você vai ter essa informação. Rondonópolis é a cidade é o maior polo industrial do Mato Grosso. Hoje, Rondonópolis é o maior polo industrial do estado de Mato Grosso. Esses dados são da Fiente. E se você pegar o setor de serviços, hoje nós somos a cidade que mais arrecada ISS-QN no Mato Grosso, mais que Cuiabá. Então, a gente está muito bem posicionado no setor de serviços, que é uma vocação natural, e nós, em momento algum, deixamos a nossa indústria para trás. A indústria ela vem crescendo. Ela não vai conseguir acompanhar o ritmo de crescimento do setor de serviços, porque é uma vocação natural. O momento traz isso, só que ela cresce numa velocidade muito maior que a maioria dos municípios mato-grossenses. E a gente, já sendo o maior polo industrial, quando você recebe um investimento de 500 milhões de reais, o percentual que isso tem do setor é baixo,
se você pegasse os mesmos 500 milhões de reais e colocasse numa cidade menor, isso daria lá 5% do setor industrial da cidade, entendeu? E 500 milhões de reais para nós aqui, que já somos 4 bi, entendeu? Dá 1/8, que dá 12,5%. Então, isso não impacta muito como impactaria numa cidade pequena. Exato. Agora eu quero trazer o Nova Indústria Brasil dentro deste contexto. A gente tem um programa que visa uma injeção de 300 bilhões. A gente tem uma realidade de cidades como a nossa, onde a gente grava aqui o programa, que tem um campo muito vasto para crescer na industrialização. Por outro lado, a gente tem outros municípios de estados com uma indústria mais consolidada. Eu quero que a gente faça aqui uma análise de como cada município, cada estado se beneficia, tanto quem precisa crescer quanto quem precisa se recuperar ou já é consolidado. Sim, eu acredito o seguinte, como existe um esforço muito grande de fazer investimentos na agroindustrialização, não é segredo para ninguém que nós somos os maiores produtores agropecuários do Brasil, e aí essa pegada de investir na agroindústria, nós temos então uma vocação aí natural de já atrair investimento para fortalecer frigoríficos, já esmagadoras de sojas, etanol de milho, uma série de indústrias que podem surgir a partir dessa nova linha de crédito. Rondonópolis é uma cidade que está muito bem preparada. A gente tem bancos públicos aí como a Caixa Econômica, o Banco da Amazônia e o Banco do Brasil, que são tradicionalmente sabem lidar bem com essas linhas de crédito de fomento, com o BNDES, com o FCO, mas nesse caso especificamente o BNDES, e também, claro, todos os outros bancos privados que nós estamos muito bem servidos na cidade, ou seja, a nossa estrutura financeira para dar o suporte que o empresário precisa, ela tá muito bem posicionada. Eu digo isso porque se você pegar uma cidade pequena, que às vezes não tem essas agências bancárias, eles vão ter que vir em Rondonópolis, vão ter que conversar de longe, e aqui não, aqui o nosso empresariado está muito bem servido. Deixa eu abrir um parênteses nisso aí, antes da gente abrir muita conversa. Lá no início feito a abertura para os outros estados mais industrializados, mas que estão passando por um momento de dificuldade com a sua indústria estagnada ou com a sua indústria tropeçando para retomar, porque a gente sabe o quanto foi e ainda está sendo difícil pagar a fatura da pandemia. Vem o Nova Indústria Brasil como aquilo que eu disse lá no início, talvez aquele empurrãozinho que estava faltando para poder, enfim, respirar, para poder, enfim, quitar o último boleto ali, para poder recomeçar. Exatamente. Vai ser um forte incentivo aí para que a nossa indústria, ela de fato entre nos eixos novamente, somado, como eu disse no começo, somado também com essa trajetória de queda na taxa de juros, e o presidente do Banco Central já sinalizou aí que realmente com a inflação controlada, as coisas no eixo como estão, a gente pode continuar nessa trajetória de queda nas próximas reuniões. Agora com a reforma tributária, ela já trazendo um pouco mais de simplificação e facilita a vida do empresário no sentido de lidar com os impostos. Então, as coisas elas estão indo um caminho certo para que a nossa indústria ela consiga crescer. Você está vendo aí também o mercado de consumo crescendo, as pessoas tendo mais renda, aumentando muito o número de empregos. O Brasil gerou mais de 1.500.000 novos postos de trabalho o ano passado. Nós geramos 3.903, o Brasil foi mais de 1.400.000 novos postos de trabalho. Isso representa mais renda, e mais renda representa mais consumo. Se consome mais, se produz mais. Então, isso vai fomentar ainda mais a nossa indústria e vai ser realmente aí um impulsionador, esses 300 bilhões, para ajudar com que a nossa indústria ela entre nos eixos. E seguindo aqui o nosso, no YouTube, Alexandro, eu quero pegar um ponto que a gente falou lá atrás, da ponte desse recurso até a indústria. Isso vai ser feito pelas instituições financeiras, pelos bancos. Quando você falou isso, agora há pouco me veio na cabeça como aconteceu mais ou menos, dada a proporção, claro, mas como aconteceu lá com o Pronamp, que os bancos ligaram e a gente teve um problema naquela primeira leva porque rapidamente evaporou. Foi muito rápido. E aí ficou até uma coisa meio chata. Assim. Sim. Mas vai ser o mesmo modus operandi? Não há essa necessidade de o banco fazer essa busca ativa, porque ali era uma situação emergencial. É diferente, né? É diferente. Ali era uma situação emergencial e existia assim, quase que uma ordem, né, do governo federal. Esse dinheiro tem que chegar para salvar as pequenas empresas. Era meio que para ontem. E era para ontem. Então, realmente, os contadores já mandavam para os empresários ali, você tem aqui, de acordo com o seu faturamento do ano passado, você pode pegar X, só correr lá na Caixa, correr lá no Banco do
Brasil que você consegue esse dinheiro. E correr não era exagero, não, era correr mesmo. Literalmente, né? E aí logo lançaram o Pronamp 2, então ali houve um esforço de certa forma, de busca ativa mesmo, né? Para botar o dinheiro e salvar as micro e pequenas empresas. E com uma taxa Selic de 2%, na última oportunidade estava 2,75%, aquilo era realmente um juro que fazia todo sentido para qualquer negócio. Que era o atrativo da coisa, tanto que isso aí se perdeu depois que não tinha como sustentar, mas a primeira leva foi 2%. 2%. Então, realmente, é um dinheiro que qualquer empresa consegue alavancar financeiramente e tornava uma salvação para muitos negócios. Com Nova Indústria... Agora não tem essa necessidade. Com Nova Indústria a gente tem tempo para respirar, a coisa é mais organizada. O que vai acontecer agora é o que o empresário já está acostumado. O BNDES, por exemplo, ele dispõe de várias linhas. O BNDES tem o Procaminhoneiro, tem o Finame, tem o BNDES Automático, são vários produtos financeiros dentro do BNDES. E agora vai surgir mais um produto no BNDES, quando o empresário procurar o banco dele ou procurar uma consultoria, ele vai analisar a situação e dizer, você encaixa melhor nessa modalidade. Só para dar um exemplo do que existe. O Finame, que é um produto do BNDES, ele financia máquinas, equipamentos e veículos. Ele não financia construção civil, não financia capital de giro. É específico. Aí se a pessoa quer financiar construção civil, capital de giro, ela pega o automático, que além de financiar todos os itens que eu já citei, ainda financia construção civil e capital de giro. Então, é necessário ter um especialista que consiga olhar para a realidade do empresário, porque às vezes também pode ser que, de repente, dependendo da necessidade que o empresário tem, dependendo do investimento que ele vai fazer, talvez nem é nessa linha de crédito do Nova Indústria Brasil que ele vai ter as melhores condições de prazo, de taxa, entendeu? Às vezes, de bônus de adimplência. Se você pegar, por exemplo, o FCO, que não vai ter pelo FCO, vai ser pelo BNDES. O FCO é uma outra modalidade de crédito. Então, o FCO, ele tem um bônus de adimplência, que o tomador que paga em dia, ele consegue reduzir em 15% a taxa de juro. E, às vezes, dependendo do que a pessoa vai investir, é melhor pegar o FCO e contar que ele vai pagar em dia e vai ter 15% de redução na taxa de juros do que ele pegar essa linha de crédito desses 300 bi do BNDES. Então, tudo tem que ser analisado com critério. Não dá para também você emocionar e já que não, eu quero esse porque o governo federal lançou agora e isso que vai revolucionar a indústria. Calma, vamos ver o que tem disponível hoje no mercado de crédito e o que é que melhor se encaixa a realidade do seu negócio e o investimento que você quer fazer. Esse ponto que você tocou é importante, quer dizer... É evidente que o programa é bem-vindo, mas hoje existem outros programas já em funcionamento. Sim. O que falta é aquilo que a gente disse agora há pouco, talvez falte publicidade, ou a publicidade esteja muito nichada por se tratar de um segmento específico. A FINEP, por exemplo, que atua em nível nacional em projetos voltados para inovação e pesquisas, ela tem linhas de crédito só a partir de 6% ao ano. Aí. E você não vai conseguir 6% ao ano hoje no BNDES, por exemplo. Então, você precisa entender, existe algum viés de inovação, de tecnologia no projeto que nós estamos discutindo? Existe. Então, será que não é melhor a gente procurar isso na FINEP e deixar o BNDES de lado? Só que eu estou dizendo isso na realidade de hoje, tá, Robson? Por que vai acontecer? Esse Nova Indústria Brasil, ele vai ter dinheiro na FINEP também. Não é só no BNDES. Ele vai colocar dinheiro no FINEP, não vai colocar no FCO, tá? Mas vai colocar no FINEP. No FINEP vai ter. Perfeito. Bom... Vamos encerrando o nosso bate-papo aqui, Alexandre, já agradecendo mais uma vez você por estar aqui conosco. E eu quero encerrar na seguinte análise. Vontade política, que é uma coisa que a gente cobra e bate sempre na tecla, na importância da vontade política, a gente vê está acontecendo. Outra coisa, desburocratizar, quer dizer, pela própria influência, pela própria movimentação da política, trava aqui, trava dali, também a gente vê que é algo que está superado. Tudo isso é bem-vindo, independente de lados, independente de correntes, tudo isso é absolutamente bem-vindo. Com toda certeza. A questão agora é organizar para diluir, para chegar na ponta e fazer esses 300 bilhões aqui que vão ser injetados até 2026 de fato acontecer. Robson, com toda certeza, eu sempre digo que, antes de entrar na vida pública, eu sempre dizia, o Estado ajuda muito quando ele não atrapalha. Só de não atrapalhar a iniciativa privada, ele já ajuda. Mas se ele puder, não só não atrapalhar, se ele puder ajudar
Aí é muito melhor. Olha os incentivos de fomento que a Prefeitura, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Vice-Prefeitura tem com eventos como a Exposul, como o Liquida Aqui. Então, assim, nós temos nos mostrado parceiros, nós temos ido até o empresário fora do estado, nós temos trazido o empresário de fora aqui em Rondonópolis, como nós fizemos o ano passado, trazendo quase 20, nós trouxemos 19 investidores de São Paulo aqui em Rondonópolis, fizemos um tour mostrando para eles todas as oportunidades, as nossas perspectivas e como é que eles poderiam se inserir nesse contexto. Eu acho que esse papel do poder público, somado com a iniciativa privada, somado com a sociedade civil organizada, só tem a contribuir para que nós tenhamos uma economia cada vez mais promissora. É isso. Secretário, obrigado. Obrigado por estar com a gente. Eu que agradeço e me coloco sempre à disposição. Falar de economia e falar de Rondonópolis, para mim, eu gosto demais. É bom, né? O bate-papo é bom. Ó, obrigado pela audiência, você que está aí com a gente, ficou até agora aqui no vídeo. Eu vou pedir mais uma vez, deixa o like nesse vídeo, gente, compartilha, comenta, sugere um tema para a gente trazer aqui, para a gente falar nas próximas edições, tá? Deixa o like, ativa o sino das notificações, se inscreva no canal do nosso Varejo em Foco. E é claro, a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.